Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao nosso canal. Você sabia que existem erros que cometemos ao fazer bolo que podem mudar completamente o resultado? Por mais que você siga a receita, alguma coisa pode passar despercebida e estragar seu bolo. São erros comuns, porém fáceis de evitar. Se você sempre faz receitas, segue direitinho passo a passo, mas não fica um bolo bonito, talvez esteja errando em certo ponto. Por isso eu separei uma lista de truques que você pode testar aí na sua casa para fazer bolos perfeitos e nunca mais errar nas receitas. Vamos conferir? Eu sou a Aline Araújo e esse é o canal Bolos para Vender. Gostou do tema desse vídeo? Então já deixe seu joinha aqui pra gente. Ele é muito importante para que o YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas. E se você é nova por aqui e ainda não é inscrita em nosso canal, já se inscreva e aperte no sininho para receber em primeira mão mais dicas como essas aqui. Curtiu? Se inscreveu? Agora vamos lá. 6 piores erros na hora de fazer bolo. Primeiro, não verificar a data de validade. Olha, eu já cometi esse erro bobo. No meu caso, foi com o fermento. Já fazia um bom tempo que eu não fazia bolos em casa e nem imaginei que estava vencido. Resultado, meu bolo não cresceu e solou. Outros ingredientes que precisam de muita atenção quanto à validade são ovos, leite e farinha de trigo. Esses itens perdem totalmente o efeito que trazem à massa. Portanto, fazem com que seu bolo não fique nada bonito depois de pronto. Segundo, não untar a forma antes de bater a massa. Já vi por aí muita gente deixar para untar a forma na última hora. Esse é um dos erros mais graves, pois a partir do momento em que o fermento é misturado aos outros ingredientes, ele precisa ser levado imediatamente ao forno. O tempo que você leva para untar a forma é o tempo que o fermento começa a agir. Resultado, seu bolo não crescerá como deveria, além de poder ter uma massa solada e pesada. Sendo assim, a primeira coisa a fazer é deixar a forma prontinha para receber a massa e em seguida levar direto ao forno. Terceiro, não pré-aquecer o forno. E por falar em forno, essa é a segunda coisa que você precisa fazer em uma receita de bolo caseiro. Para que um bolo cresça perfeitamente, desenvolva a aeração e finalize bem assadinho, o forno precisa estar muito bem pré-aquecido. O tempo mínimo de pré-aquecimento exigido é de 15 minutos, em temperatura de 180 graus, ou 10 minutos a 200 graus. Então, é mais ou menos o tempo total que você levará para bater a massa do bolo. Forno montado e forno pré-aquecido ao finalizar a massa é só levar o forno rapidinho. Muito mais prático, não é mesmo? Quarto, fazer o bolo no olho. Antigamente essa técnica era muito utilizada, mas vamos combinar, nossas avós eram mestras em fazer bolos, não é mesmo? Com a prática de fazer bolos todos os dias, já nem é preciso utensílios medidores, pois já eram acostumadas com a medida correta de ingredientes para cada receita. Fazer isso hoje em dia é pedir para o bolo dar errado. Por isso, sugiro que você invista em um medidor. Pode ser aqueles copos de plástico mesmo. Eu uso e dá super certo. A quantidade exata de cada ingrediente é muito importante para que o bolo fique volumoso e ao mesmo tempo fofinho e aerado. Por um outro lado, se exceder em alguns ingredientes, como o fermento, por exemplo, poderá ter um bolo com formato irregular. Já se colocar farinha demais, sua massa ficará extremamente dura. Se colocar leite ou água demais, seu bolo não ficará fofinho. Ao contrário, poderá ficar cru e solado. Quinto, bater tudo no liquidificador. Já ouviu aquela expressão? Ah, é só bater tudo no liquidificador e pronto. Isso é um dos maiores erros. Se você busca um bolo fofinho e leve, não pode ir por esse caminho. Antigamente até podia fazer dessa forma, já que a composição da farinha de trigo era diferente. Hoje, não podemos mais bater a farinha de trigo, senão é receita certa para um bolo pesado. Se bater muita massa já com a farinha, podemos agilizar o processo do desenvolvimento do glúten contido na farinha. Aí sua massa ficará muito mais elástica do que deveria, impedindo seu crescimento e desenvolvimento. É claro, não posso generalizar aqui. Se você respeitar as ordens dos ingredientes, ou seja, bater primeiro os líquidos, o açúcar e em seguida adicionar a farinha de trigo, dar uma leve batida, colocar o fermento e mexer com uma colher, pode.
O que não pode é colocar tudo no liquidificador e bater por muito tempo. Os ovos e o açúcar, por exemplo, precisam de uma prévia batida para formar aquele creme. Esse creme que irá trazer toda a cremosidade, brilho e textura para a massa. Por isso, respeite a ordem dos ingredientes, pois importa muito no resultado do bolo. Sexto, assar demais o bolo. Benjamin disse que gosta do bolo bem douradinho e por isso costuma deixar o bolo assando por mais 5 minutos, além do que a receita pede. Se o bolo for para apreciar em casa com a família, não tem problema algum. Aliás, até indico que unte a forma com manteiga e polvilhe açúcar. Dessa forma, o bolo ficará com aquela crostinha super crocante e bem dourada. Mas se pretende vender bolos, não recomendo que faça isso. Se passar nem que seja 3 minutos, além dos 35 exigidos de forno, sua massa irá ressecar completamente. Isso significa que perderá todo o trabalho de preparar a massa, colocar claras em neve para obter um bolo fofinho e macio. Além disso, se esse bolo for para a geladeira, os problemas irão se agravar ainda mais. A massa poderá ficar dura e desagradável para saborear, portanto, nunca ultrapasse o tempo que a receita pede. E aí, qual desses erros você já cometeu na sua cozinha? Me conte aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar saber. Agora que você já conheceu algumas medidas importantes para que alguma coisa dê errado com seu bolo, pode chamar visitas e testar novas receitas. Aproveite e compartilhe essas dicas com outras pessoas. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.